Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Primeiro empate sem gols da Copa do Mundo. Dinamarca e Tunísia empataram em 0 a 0. Um jogo movimentado para ambos os lados, mas o zero persistiu no placar, mesmo a rede ainda balançando, né, gols sendo anulados. Mas um resultado que importa mais para a seleção da Tunísia, que agora está no jogo, do que propriamente para a Dinamarca, que se criou-se, né, uma celeuma de expectativas em cima dos dinamarqueses, que eles acabaram não comprovando em campo nessa estreia no Catar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like dos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. É isso, a gente viu, né, um empate movimentado, uma alternância de domínio entre as equipes. Chegou até um momento a seleção da Tunísia estar num recorte grande da partida, bem melhor até do que a seleção da Dinamarca, e com uma marcação bem ajustada, tanto pelos lados, né, o Drager pela direita, né, o camisa 24, o Abdi, pelo lado esquerdo, o camisa 24 fez uma grande partida, o goleiro Damen também teve sua grande contribuição. E os jogadores de ataque, né, tentando de uma certa forma, o Djebali, né, o Slimani, né, alguns jogadores mais avançados ali, tentando dar à seleção da Tunísia, né, um pouco mais da posse de bola no campo defensivo da Dinamarca. Foi assim até uns 15, 20 minutos, depois a Dinamarca reagiu, mas ainda não foi uma reação, né, a ponto de colocar a Dinamarca muito superior do que a Tunísia na partida, né, e de fato a gente viu um jogo onde ambas as equipes estiveram, né, com possibilidades de marcar. Chegaram a marcar. O Kasper Schmeichel, por exemplo, na reta final do primeiro tempo, acabou praticando uma grande defesa, né, uma bola onde o Djebali sai sozinho, né, de livre de marcação, não tinha impedimento, né, e ele acaba frente a frente com o Schmeichel perdendo um gol que poderia ter colocado na reta final do primeiro tempo a Tunísia em vantagem em relação à Dinamarca. Dinamarca pecou na criação, né? Foi um jogo pobre nesse aspecto da seleção do Kasper Hjulmand e muito por conta desse jogo pelos lados do campo. A gente percebeu que tanto o Christensen como o Mael tiveram dificuldades, né, de chegar à frente, né, com uma proposta mais aguda. O esquema que a Dinamarca montou para esse jogo, né, com 3 defensores, ele permite, né, a seleção da Dinamarca a jogar mais pelos lados, a ser uma seleção que possa ter nos laterais praticamente pontas. E o que a gente viu foi uma Dinamarca com 2 atacantes presos dentro da área, tanto Skov Olsen como também o Dolberg. Depois ele acabou promovendo mudanças, colocou ali a entrada do Cornelius, colocou o Jansen, que em campo também não contribuiu para muita coisa, perdeu uma peça importante no meio de campo, né, que foi a saída do Thomas Delaney, né, e o Højbjerg muito avançado, Delaney ainda contribuindo um pouco com a marcação. Depois ele tira essa formação com 3 homens, acaba colocando um jogador de meio de campo na partida com a saída do capitão Kjaer. E mesmo assim, numa mudança de 3 defensores para uma linha defensiva com 4 homens, contendo os 2 laterais, ele mesmo assim não conseguiu dar a ofensividade necessária à seleção da Dinamarca, um pouco mais de firmeza, né, para que a seleção dinamarquesa pudesse conquistar essa primeira vitória na Copa do Mundo. Em relação à Tunísia, foi uma seleção embalada por alguns fatores que também precisam ser debatidos aqui no nosso canal. Como, por exemplo, a questão da Arábia Saudita, né, a vitória diante da Argentina por 2 a 1 talvez tenha impulsionado essa seleção tunisiana a ter uma postura um pouco mais aguerrida. A gente viu no começo do jogo mesmo o Ladouini, né, jogador, que em uma bola, né, da Dinamarca, ele acabou vibrando, né, para cima ali do Eriksen, né, uma bola de lateral. Ele acabou vibrando, gritando ali muito próximo do camisa 10 da seleção dinamarquesa. E mesmo assim, né, a Tunísia, né, marcou bem, fechou bem os espaços, pecou em alguns momentos nas finalizações, demorou, né, a finalizar a gol. Né, foi uma equipe que chegou primeiro, mas as finalizações em sua maioria foram para fora.
né? E as substituições foram mais de cunho físico do que cunho técnico. A gente viu muitas substituições, 6 por meia dúzia, e a Tunísia ficou naquele jogo que na reta final da partida deu bem para perceber que eles já estavam satisfeitos com esse empate. O 0 a 0 já estava servindo a seleção da Tunísia, né? E a Dinamarca desesperada nos últimos minutos, tentando ali um gol para pelo menos se garantir, né, com os 3 pontos nesta estreia de Copa do Mundo, mas acabou não configurando esses 3 pontos, muito pela sua ineficiência ofensiva, ineficiência de criatividade, faltou aceleração no jogo da seleção dinamarquesa, principalmente no último terço de campo, finalizações, né, com um pouco mais de perigo à meta do Damen, enquanto a Tunísia, né, fez uma proposição de jogo na etapa inicial. No segundo tempo viu que o sarrafo era um pouco mais em cima, com as trocas a equipe caiu um pouco de rendimento, o nível de atuação da equipe tunisiana não foi o mesmo com as mexidas feitas pelo o técnico, o Kadri, e no fim das contas o empate saiu de bom tamanho. Não poderia ser um empate sem gols. Na minha opinião, poderia ter saído gols nesta partida, mas não saiu. Vida que segue. Agora é pensar nos próximos adversários. Para a Dinamarca, um resultado ruim, porque ela abre margem para a própria Tunísia brigar com ela por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Para a Tunísia é um ótimo resultado, porque ela vai ter um jogo onde ela pode se equiparar, uma partida contra a Austrália ainda no meio do percurso. Tem a poderosa França pela frente ainda, é bem verdade, mas a própria Dinamarca também terá a França pelo caminho e, se brincar, esse grupo pode, quem sabe, ganhar contornos decisivos até pelo saldo de gols. Então, vamos aguardar o desenrolar dessa rodada, o jogo das 4 da tarde entre França e Austrália, para a gente ter uma noção de como esse resultado vai impactar no restante do grupo D da Copa do Mundo 2022. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!